palavra, usa-o como uma ferramenta afiada. Nós queremos ouvir a tua voz, meu Pai. Fala da maneira que o Senhor quer. O Senhor é soberano. Te agradecemos já, meu Pai, por essa palavra e pela vida do teu servo. Usa-o poderosamente, em nome de Jesus. Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Coisa boa. Nós vamos fazer a leitura do texto. Hoje trata-se de uma celebração extraordinária, obviamente, a Santa Ceia do Senhor, uma das ordenanças que nós temos como igreja. Em seguida, eu faço uso de uma palavra de agradecimento. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 56. 56. Os que encontraram, gentilmente nos acompanhem. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vamos repetir mais uma vez esse texto apenas. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Senhor, permaneça falando conosco. É o que te pedimos na pessoa bendita do teu Filho amado Jesus. Amém. Sente-se, por favor. Meus irmãos, que bom estarmos mais uma vez aqui convosco. Será que é grave? Ou o médio que está muito... É o grave, né? Deve ser o grave aí. Está dando uma microfonia. Diminuir um pouco mais o grave e eu acho que dá certo. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Marcelo Pantoja, a quem nós passamos a admirar, essa amizade que o Senhor aliançou já há alguns anos e sempre tem sido gentil, generoso, acessível quando estamos aqui no Distrito Federal. Eu já prego em Brasília, já sou bom de matemática não, sabe, gente? Mas desde 2001, quantos anos então? 23, olha aí, para mim é difícil. Para você que é matemático é mais fácil. Então já há 23 anos eu venho a este lugar e Deus me deu alguns amigos, dos quais o pastor Marcelo é um deles. Sua família, a pastora Giovana e filhos também têm sido muito calorosos conosco. Portanto, Deus abençoe aos pastores que o auxiliam. Deus abençoe a cada um de vocês, os obreiros, essa igreja linda que tem este coração aberto e extremamente acessível. Portanto, a minha oração é que Deus continue os abençoando. Pastor Marcelo, que Deus recobre a sua saúde e que continue lhe guardando, expandindo a sua mente, ampliando sua visão, para que planos, projetos e propósitos possam ser consumados para a glória de Deus. Edificação da igreja e expansão do reino, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse momento, a ceia do Senhor, ele é muito característico da igreja de Cristo Jesus, sem falar da relevância de sua característica de ordenança, né? Sua característica como sendo um princípio para nós, igreja de Cristo Jesus. Portanto, eu quero falar nessa manhã, em ligeiro tempo, sobre as características ou algumas características advindas da ceia do Senhor. Nós lemos um texto extremamente oportuno
Nós conhecemos muito bem esse texto, esse episódio, na verdade, quando Jesus, no capítulo 6, João registra, falando aquela grande multidão, uma multidão eclética, uma multidão mista, mas a grande maioria estava esperando que Deus fizesse um milagre, assim como havia feito há algum tempo atrás, multiplicando pães e peixes, e eles esperavam que o mesmo Jesus pudesse fazer aquele milagre e eles se alimentarem. Mas o tempo estava passando e Jesus não multiplicava pão, não multiplicava peixe, e veio com um sermão duro, um sermão confrontante, a ponto de causar nos irmãos ali aquela certa desconfiança de quem de fato ele era, embora eles ficassem impactados, tivessem impactados por aquele milagre de então. Mas agora eles esperavam o mesmo e nada aconteceu, senão, repito, aquele sermão duro, a ponto de alguns irem embora, pois estava ficando enjoativo, fatídico, né? Aquela coisa meio prolixa. E, enfim, ele falou de comer pão, beber sangue, e eles começaram a reputar aquilo como um certo canibalismo, diz um comentarista que eu gosto muito dele, o Barclay, diz que eles começaram a tratar Jesus como sendo alguém que estava pregando uma nova religião e tinha esse viés canibal, comer corpo, beber sangue. Não, Jesus estava falando, obviamente, da comunhão com Ele, da comunhão com o Pai e da nova e, sobretudo, aliança em Cristo Jesus. Portanto, este memorial traz-nos algumas características, das quais uma delas é a comunhão com Deus, a comunhão com Cristo. Como falamos no capítulo de número 6, versículo 56, quando Jesus declarou: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Portanto, quando essa submissão, esse entendimento, essa expansão, essa compreensão, esse discernimento acontece por parte daquele que ali está, daquele, portanto, que é levado graciosamente a esta comunhão, logo ele é beneficiado também com essa característica que é parte central do cristianismo, que é a comunhão com Deus, a comunhão com Cristo Jesus. Nós precisamos comer, nós precisamos beber. Claro, como falamos do batismo, o batismo é uma expressão externa de uma verdade interna. Então, uma vez que somos batizados, somos inseridos no corpo, e quando somos inseridos no corpo, com essa visão mais ampliada da comunhão, logo nós, com a segunda ordenança, que é a Santa Ceia, nós expressamos a comunhão com o Senhor. Se no batismo nós expressamos uma verdade interna de forma externa, agora, na Santa Ceia, nós expressamos também uma comunhão com o Senhor, com o seu Filho, mas também multidimensional. E o que é uma comunhão multidimensional, pastor? É uma comunhão, em primeiro lugar, na vertical. Em segundo lugar, na horizontal. Isto é, a comunhão com Deus e a comunhão entre os irmãos. Porém, essa característica de comunhão, ela é fundamental para nós cristãos que participamos deste corpo, que estamos neste corpo. Portanto, em primeiro lugar, nós precisamos preservar, nós precisamos desfrutar com responsabilidade, com submissão e, sobretudo, com discernimento desta comunhão. E detalhe, é uma característica, como falei, torno a repetir, fundamental, porque do contrário, nós, como enquanto igreja, não teremos o nosso papel efetivamente declarado, efetivamente trabalhado. Por isso que é fundamental estarmos em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. E nós temos visto a ação sutil de Satanás, diuturnamente, objetivando e impedir que essa comunhão se fortaleça, se arroje. É tudo que ele quer, que a igreja ela viva, sabe, em separação.
É tudo que Ele quer, que a igreja viva em dissidência, medindo forças. Quanto mais a igreja em comunhão com Deus e uns com os outros, certamente essa igreja ela será mais bem-sucedida. Com isso, fica também uma advertência dentro dessa característica. Guardemos diante de Deus e dos nossos irmãos, e é claro, da oposição do inimigo, essa comunhão com o Senhor, para que o nosso chamamento, para que a nossa vocação, ela seja mais efetivamente aplicada, estabelecida, trabalhada. Portanto, não permita que o inimigo venha lhe ludibriar, não permita que o inimigo venha lhe desnortear. Venha, portanto, aguçar em você um desejo de sair, abandonar, voltar atrás, pelo peso da responsabilidade que está também inserida nessa comunhão. Nós, como Igreja de Cristo, temos o peso da responsabilidade em mantermos esta comunhão. Porque esta comunhão não apenas nos dá privilégios dos meios de graça que são advindos desta comunhão. Não, absolutamente. Desfrutar dos meios de graças não nos dá apenas esse privilégio, mas também nos responsabiliza a ser uma espécie de promotor deste meio de graça. Somos estes veículos que promovem este meio de graça como um canal para canalizá-los, para atraí-los. Quem, pastor? Aqueles que estão onde nós estávamos. Num lugar desprovido dessa presença, ainda que eles não tenham essa percepção, ainda que eles não tenham esse discernimento, mas nós, como cristãos, nós temos, e portanto não devemos apenas desfrutar dos meios de graças a partir da comunhão com o Senhor, nesse seio, neste ambiente, não. Aqui nós estamos sendo, nesse momento específico da Santa Ceia, nós estamos trazendo à memória a vitória da vida sobre a morte. Escute isso aqui. Mas ao mesmo tempo, nós temos que trazer à memória a responsabilidade enquanto cristãos, até que a parousia, isto é, o segundo retorno de Cristo Jesus para levar a sua igreja, seja efetivamente aplicado no ambiente da sua vontade, no tempo já pré-estabelecido na eternidade. Como igreja, nós temos que ser este modelo. E, portanto, recai sobre nós a responsabilidade de fortalecermos a comunhão com o Senhor. É um privilégio da igreja, mas é uma responsabilidade também nossa de fortalecer esta comunhão, de buscar ao Senhor, de ler a sua palavra, de viver uma vida de sujeição, obediência, abnegação, mas não apenas isso, uma vida de consagração como um todo ao Senhor, em todos os aspectos. Segundo, nós temos também o privilégio advindo da ceia do Senhor de termos a comunhão. Falamos da comunhão com Deus, seu Filho, e é claro, nós dentro desse ponto, nós falamos da comunhão nessa dimensão horizontal, que aí caracteriza a comunhão entre os irmãos. E todos que criam, disse o apóstolo Lucas, escrevendo o segundo volume de seu livro, né, que é o livro de Atos. O primeiro volume é o Evangelho, o segundo, portanto, é o livro de Atos, e em Atos ele diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 2:44 de Atos. Portanto, nós, como Igreja de Cristo, precisamos estar em comum acordo, e é um momento para reforçarmos os nossos laços como irmãos em Cristo Jesus, reconhecendo que juntos, como falamos ainda há pouco, somos o corpo de Cristo. Repito, juntos somos o corpo de Cristo. Separados, somos presa fáceis do inimigo. Juntos somos o corpo de Cristo. Separados, somos alvos fáceis, presas fáceis. Eu vou só repetir o que falei ainda há pouco. Quanto mais próximos, quanto mais arrojados, tanto mais fortes e bem-sucedidos
como igreja, nós seremos. Não permita que o burburinho do inferno, a sutileza de Satanás, sua perspicácia quase que imperceptível, só vai ser percebida, só vai ser discernida quem está em Cristo. Quem não está em Deus não tem essa visão ampliada, pastor Marcelo. A sua visão, ela é comprometida, turva. Ele vai olhar pelas lentes embaçadas da incredulidade. Vai viver subjugado. Mas em Cristo não. Isso aqui não é um ajuntamento qualquer. É uma ordenança. E dentro dessa ordenança há características peculiares. Isto é, restritas apenas àqueles que fazem parte do corpo, da comunidade, da irmandade. No primeiro século, além da ordenança propriamente dita, do ritual da Santa Ceia, havia a festa do amor, que era preliminar à Santa Ceia. Mas na festa do amor, já na festa do amor, fizeram da festa, sabe, não vou falar esse termo chulo, para os irmãos não se escandalizarem. Já fizeram um estardalhaço com o ritual do amor. Aqueles que traziam comida, aqueles que eram mais abastados, que tinham mais condições, traziam comidas, e essas comidas, os pobres, eles esperavam aquele momento de forma muito, ansiosa, para comerem um pouco melhor, porque na festa do amor tratava-se de um momento preliminar para dizer que todos, independente de raça, independente de cor, independente de posição social, estavam com o mesmo pensamento, com o mesmo acordo, como nós lemos aqui em Atos 2. Tinham tudo em comum acordo, mas na verdade já haviam sido contaminados, já haviam sido maculados, ainda por uma natureza caída, e perderam a característica da chamada festa do ágape ou HP, festa do amor, e permaneceram apenas com a Santa Ceia. Mas Paulo também vai os advertir lá no capítulo 11, a partir do versículo 23, que eles pudessem ter esse discernimento, que não fizessem da festa apenas um ritual. E nós também, as palavras de Paulo permanecem reverberando nos nossos dias, ecoando nos nossos dias. Nós não devemos fazer deste ritual um ritual qualquer, uma cerimônia qualquer. Não. Nós precisamos lembrar que temos que ter comunhão com Ele. Nós precisamos lembrar, em segundo lugar, que temos que ter comunhão uns com os outros e termos o mesmo acordo, um comum acordo. E qual é o acordo que nos une e nos torna um, pastor? É a esperança da eternidade. Do contrário, nós seremos meros espectadores. Vir à igreja é como ir a qualquer lugar. Mas não, eu estou aqui com um propósito. E o propósito que me traz aqui nesta manhã é louvar ao Senhor pela sua morte e ressurreição que nos trouxe vida. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós somos também um só corpo, em um só Espírito. Outra característica que advém dessa comunhão com Deus, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem-se um corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Na Santa Ceia, nós celebramos a nossa unidade. Agora, isso aqui é interessante, veja esse termo. Na Santa Ceia, nós celebramos a unidade na diversidade. Repita, pastor Sinésio. Na Santa Ceia, nós celebramos a unidade na diversidade. Como, pastor? Nós temos características aqui peculiares. Alguns aqui têm comportamentos, claro que hoje já mudou isso, já expandiu. Antigamente eram apenas 4, hoje já expandiu. Mas, no mínimo aqui, eu, por exemplo, sou sanguíneo. Tem uns aqui que são sanguíneo-coléricos, outros têm comportamentos melancólicos, fleumáticos. Enfim, perceba, alguns aqui gostam de gritar, levantar as mãos, fazer sinais. Eles demonstram a sua adoração. Outros são mais contidos. Outros são mais introspectos.
mas não muda em nada a essência. Embora essas expressões distingam comportamentos, expressem comportamentos, mas isto não significa dizer que você é maior, melhor ou menor, ou mesmo, enfim, pior do que ninguém. Não. Por quê, pastor? Em Cristo nós somos um, independente da nossa diversidade, estamos na unidade em Cristo. Ele nos torna um. Portanto, não tenha vergonha da sua, desse seu jeito introspecto, de não poder expressar tanta alegria. Às vezes, quem sabe o pregador chega aqui e vai dizer: levante a mão, você que não dá glória, não sei o quê. Antigamente as pessoas diziam, né? Hoje não, obviamente. Aquele que não dá glória vai morrer como morreu Herodes, morrido, comido, perdão, de bicho, né? Bichinho, não sabe o contexto disso aqui, não é? Não, porque Herodes morreu comido de bicho por não ter dado glória a Deus. Não foi isso, a história não diz isso. A história diz que Herodes morreu comido de um verme porque não devolveu a glória que era de Deus. Ele tomou para si a glória de Deus. Não é que ele não deu glória a Deus abertamente, não. Não tome para si aquilo que é de Deus. Nós morremos, e ainda que o bicho não nos coma, morremos separados de Deus. Quanto mais separados de Deus, mais próximos do inferno. Mas quanto mais próximos de Deus, mais próximos da eternidade, próximos do céu. Aleluia! Diga glória a Deus. Vamos permanecer apenas nesses 3 pontos para deixar vocês com gostinho de quero mais. Portanto, a primeira característica da Santa Ceia que nós aprendemos nesta manhã é a comunhão com Deus e a comunhão com Cristo Jesus. Em segundo lugar, a comunhão uns com os outros. E terceiro, também temos esse privilégio de sermos um só corpo em um só Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, fica essa advertência para nós outros nesta manhã, que possamos desfrutar destes meios de graça, mas tenhamos a responsabilidade de manuteni-los em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém, em nome de Jesus. Pastor Marcelo, em nome de Jesus. Oh glória. Vem cear, o mestre chama. Olha que poucos pães.